Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém? Atos capítulo 12, irmãos, o tema da nossa palavra hoje, conseguiu? Não, mandei no WhatsApp, tá bom, não tem problema não. O tema da nossa palavra de hoje, e se você tem um celular, eu queria até que você anotasse, porque essa frase é muito importante. É um direcionamento, e eu nunca disse isso aqui. É a primeira vez nesses anos que eu digo isso aqui, porque é a primeira vez que eu cheguei a essa conclusão, que o Espírito Santo me direcionou. Eu estava lendo o livro de Atos, como eu tenho lido, e eu ia pregar sobre outra coisa. Eu já estava no coração para pregar sobre outra coisa. Mas hoje de manhã, enquanto orava e meditava na palavra de Deus, o Espírito Santo me direcionou de uma forma tão clara e tão forte para pregar sobre isso hoje. E o tema da nossa palavra, irmãos, eu já li esse texto aqui várias vezes, mas nunca tinha escutado dessa forma o Espírito Santo me mostrando esse detalhe. E o tema da nossa palavra de hoje é simples. É o seguinte: não frequente mais a sua igreja. É isso que eu quero que você saiba hoje. O tema da minha palavra para você, daquilo que Deus compartilhou no meu coração, é: pare de frequentar a sua igreja. Pare. Não frequente mais essa igreja. Pare de frequentar essa igreja. É o tema da nossa mensagem de hoje. Atos capítulo 12, no verso 5. Olha para alguém que está do seu lado e com carinho, não aponta o dedo na cara dele não, porque isso é mal educação, né? Mas só faz assim, ó, de leve, baixinho assim, fala assim, ó, com carinho. Fala assim, ó, hoje... Não, fala assim, ó, de hoje em diante, você nunca mais vai frequentar essa igreja. Tá bom? Quero deixar bem claro aqui, eu como pastor dessa igreja, eu não quero mais que você frequente essa igreja. Tá bom? Atos capítulo 12, no verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão. Só uma observação aqui, ele não estava preso na prisão. Ele era guardado na prisão. Amém? Porque, irmãos, o diabo, as circunstâncias não têm poder de prender você. Você pode estar temporariamente guardado para um propósito específico. Olha, irmão. Mas prender, o diabo não tem poder de te prender. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Amém? Só até aí, mas deixa a sua Bíblia em mãos, que a gente vai ler mais. Irmãos, Pedro foi preso, foi guardado. Pedro foi guardado na prisão. E a Bíblia dá um detalhe interessante: a igreja fazia contínua oração por Pedro. E geralmente, irmãos, quando nós lemos essa passagem, eu mesmo já preguei focado no poder da oração. Focado no poder que a oração da igreja, a oração coletiva, a oração intercessória tem para libertar. Só que hoje o Espírito Santo me mostrou uma coisa diferente. E o Espírito Santo me perguntou assim: João, por que a igreja estava orando por Pedro? Eu quero te perguntar nessa noite. Vamos lá. Pedro foi preso. Mas a igreja orava. Como a igreja sabia que Pedro tinha sido preso? Como a igreja sabia? Irmãos, olha, se de repente acontecer alguma coisa comigo, um problema, uma dificuldade, uma luta, e de repente a igreja inteira está orando por mim, mas como? Por divina revelação do Espírito Santo? O Espírito Santo revelou a todo mundo de uma vez só que o meu carro quebrou no meio da estrada e está todo mundo orando por mim? Como a igreja poderia estar orando por algo que ela não sabia? Sabe por que a igreja estava orando? A resposta
tem a ver com os 3 tópicos que eu quero compartilhar com você hoje. Sabe por que a igreja estava orando por ele? Porque Pedro não frequentava a igreja de Jerusalém. Pedro pertencia à igreja de Jerusalém. Eu vou dizer isso de novo. Pedro não era um frequentador de igreja. Pedro não frequentava a igreja. Pedro fazia parte, pertencimento daquele lugar. Essa semana eu fui visitar um irmão. E eu gosto de visitar os irmãos, tá? Aqueles que me convidam, né? Para tomar um café, para comer um macarrão, um empadão. Nem precisa de comida não, irmão. Nem sou tão fissurado em comida não. Se me convidar para orar por você ir lá na sua casa, eu vou lá. Pastor, vai lá ungir minha casa. Vou lá, irmão, não tem problema, né? Se quiser me servir um copo de água, a Bíblia diz que quem servir um copo de água para esse pequenino, a Jesus está servindo, já está de bom tamanho. Mas fui fazer uma visita a um irmão. Irmão, eu não chego lá na casa de um irmão, né? Aliás, ontem, eu tive que ir lá na casa do Douglas. Pensa um constrangimento que eu fiquei, irmão. Por quê? Porque o Douglas não estava em casa e a gente tinha um bolo de surpresa para a nossa tia da escolinha ali, que estava dentro do carro, que tinha que botar na geladeira para trazer hoje. O Douglas não estava em casa. E aí falaram, vai lá, João, leva o bolo lá e deixa dentro da geladeira dele. E aí, já me falaram a senha ali da porta ali, né? Entrei lá, irmão, pensa... Olha, eu visito a casa do Douglas, olha, há muitos anos. Mas eu nunca tinha aberto a geladeira do Douglas. Nunca, que eu me lembre, nunca. E entrar ali dentro sem o Douglas estar presente, irmãos, eu fiquei assim, oh, meu Deus. Gente, parece que eu tô fazendo uma coisa errada, sabe? Eu estava me sentindo um ladrão dentro da casa dele, irmão. Eu estava assim, ó. Será que o Douglas está me vendo? Será que tem câmera nessa casa aqui, gente? Aí eu abri a geladeira dele, misericórdia, gente. É uma coisa tão íntima a geladeira dos outros, né? Tu observa ali, eu falei, tem um potinho de salada aqui. Meu Deus, não quero olhar, gente, a geladeira dos outros, gente. Jesus amado, é muito ruim. E aí a geladeira dele, não tinha como botar o bolo ali, aí eu tive que tirar as coisas e falei, gente, a Gisele vai brigar comigo, cara. Tive que tirar, aí botei o bolo, aí saí de fininho. Que sensação ruim, gente, tá na casa dos outros. Não sei como é que ladrão consegue, né, gente? Que coisa ruim, né? Mas sabe por quê, irmãos? E eu vou muito na casa do Douglas, mas tem uma coisa, eu não pertenço àquela família. Somos amigos, somos família de consideração, mas aquela casa é dele, não é minha. Eu não pertenço àquela casa. Eu não me sinto parte daquela casa. Há uma diferença de visitar para conhecer. E olha, irmãos, incrível. Eu vou muito lá, mas ainda assim eu não pertenço. E você pode vir muito à igreja e ainda assim ser apenas um frequentador e não se sentir parte. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Mas sabe por quê, irmão? Presta atenção. Porque Pedro compartilhou. O primeiro tópico que eu quero que você saiba nessa noite, para você mudar, fazer a transição de frequentador para pertencimento. Sabe qual é? Você tem que começar a compartilhar. Quem pertence, compartilha. Escreve isso aí. Quem pertence, compartilha. A primeira coisa que aconteceu foi Pedro comunicou sua necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Isso revela muito quem você é. Quando acontece um problema com você, para quem que você liga? Se por acaso você fosse parado, sei lá, acontecesse alguma coisa com você, você foi preso, misericórdia, foi preso, para quem que você ligaria primeiro? Alguém está doente, para quem você ligaria? Seu carro quebrou, para quem que você liga? Ficou sem gasolina no meio da estrada, para quem que você liga? Seu problema está com seu problema está com casamento. Seu casamento está com problema. Para quem que você chama? Para quem que você liga? A quem que você comunica? Seus filhos estão com problema, você está com problema dentro de casa. Para quem que você se abre? Não, pastor, eu não me abro para ninguém.
então você não pertence a lugar nenhum. Não, pastor, olha, geralmente é assim, pastor, eu vou lutando em casa, vou lutando, vou passando problema sozinho, aí quando eu venço, eu venho aqui e dou testemunho de que eu venci sozinho. Isso não é pertencimento. Você frequenta uma igreja, mas não pertence a lugar nenhum. Mas Pedro, quando ele foi preso, prenderam ele já falou, aqui, manda avisar a igreja, a minha igreja lá, avisa lá o Tiago, avisa o João, avisa lá o Marcos, avisa o André, gente, ora por mim, eu estou sendo preso. Alguém manda um WhatsApp aí para o pessoal lá da igreja, pede para todo mundo orar por mim, bota no grupo da igreja, eu estou preso em uma situação, estou preso em uma dificuldade, estou preso em uma luta. Avisa todo mundo que eu estou preso. Pedro aprendeu que a igreja era um ambiente da onde ele deveria comunicar as suas necessidades. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, comunicai as suas necessidades aos santos. Ah, pastor, presta atenção. Pastor, eu não comunico porque eu não me sinto parte. Sabe por que você não se sente parte? Porque você não comunica. E se você quer começar a se sentir parte, você precisa começar a comunicar. Não, pastor, quando eu me sentir parte, eu vou comunicar. Não, é ao contrário. Você começa a comunicar para que você comece a se sentir parte e pertencer a uma igreja, a uma família, a um lugar. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus? Pessoas que frequentam não pertencem. Irmãos, pessoas que só frequentam uma igreja não criam raízes. Esses dias eu conversava com um jovem e ele veio do tráfico, foi preso várias vezes, uma vida muito difícil. E recentemente ele se converteu. Só que ele já passou de uma igreja para outra, de outra igreja para outra, de outra igreja para outra, e agora ele está numa igreja. Mas aí perguntaram para ele assim, você vai se membrar aqui nessa igreja? Não, cara, pô, eu gosto, entendeu? De, pô, fulano me chama para ir ali, aí fulano me chama para ir lá, aí fulano me chama para eu pregar lá, aí eu vou aqui, aí tem uma oportunidade lá. Irmãos, uma planta que não cria raízes, ela está pronta para morrer. Porque na verdade é a raiz que te nutre, é a raiz que te protege, é a congregação que te protege. Eu coloquei esse testemunho, escrevi esse testemunho uma vez. Eu estava trabalhando, aí eu fui num prédio, e aí cheguei naquele prédio, tinha uma senhora muito triste, e aí eu falei com aquela senhora assim, a senhora está bem? Ela falou, não, eu estou muito triste. Eu falei, mas por que, minha irmã? A senhora é crente? A senhora tem alguma religião? Ela, sou sim, meu filho, eu sou crente. Eu falei, mas por que a senhora está assim? Ah, sabe por quê, meu filho? Eu estou muito decepcionada com a igreja. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu estou já 3 meses em casa e ninguém veio me visitar. Eu fui falando assim, mas quanto tempo que a senhora não vai na igreja? Ah, deve fazer uns 6 meses que eu não vou na igreja. E a senhora falou com alguém que estava doente? Não. E como é que a senhora queria que alguém viesse visitar? Se já fazia tempo que a senhora não ia na sua igreja e quando ficou doente não comunicou a ninguém. Ela ficou me olhando assim, eu falei, se a senhora tivesse ligado para alguém, com certeza alguém tinha vindo aqui, porque de repente ninguém está sabendo que a senhora está doente. Ah, não, pastor, mas a igreja tem que ir. Eu concordo, a igreja tem que ir. Mas, irmãos, quem pertence se comunica. Porque se eu tiver algum problema, irmãos, eu não vou esperar a Deus revelar para minha esposa, eu não vou esperar Deus revelar para o Douglas. Eu vou ligar e vou falar, amigo, você pode vir aqui me ajudar? Fiquei sem gasolina na estrada, pode me ajudar? Estou com problema, pode me ajudar? Porque, irmãos, quem pertence se abre, se comunica, confia. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 44. Olha só, Atos 2, 44. A Bíblia diz que a igreja, olha, todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Consegue colocar aqui? Olha. Todos os que criam, quem crê aí? Deixa eu ver. Você sabe que na igreja primitiva não tinha nenhum frequentador.
de igreja. Não tinha nenhum frequentador de igreja. Porque a Bíblia diz que todos que criam, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo é tudo, irmão. Tudo não é só vitória, tudo é luta. Porque você não tem só vitória na tua vida? Você também tem luta e dificuldade. Quem é assim também? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum a ponto de que... Olha aqui para mim, preste atenção. Olha aqui, olha. Olha os meus olhos castanhos. A Bíblia diz que não havia nenhum necessitado. Por quê? Aqueles que tinham muito, vendiam e compartilhavam com os outros. Mas como que eles sabiam que tinha necessitado para que eles pudessem ajudar? Porque eles não eram frequentadores, eles pertenciam. Então aquele que tinha necessidade, chegava na igreja e falava, gente, olha, estou sem nada para comer em casa, alguém pode me ajudar? Aí aquele que tinha mais, falava, não, deixa comigo, cara, eu vou fazer uma compra, vou levar lá. E o outro falava assim, não, cara, eu vou vender minha casa, para que a gente possa compartilhar aqui, para que ninguém tenha necessidade. Mas eles pertenciam, e porque pertenciam, eles compartilhavam tudo. Vitórias e derrotas, lutas e celebrações. Quem está entendendo? Fala assim comigo, quem pertence, compartilha. Quem pertence pede ajuda. Como Pedro. Irmão, se Pedro não tivesse comunicado à igreja, ele teria continuado preso e provavelmente teria perdido a cabeça. Mas porque ele compartilhou, a igreja orou. Sabe o que eu acho lindo? Quando as pessoas fazem, igual a gente viu aqui antes de vir para o culto. Quem viu lá no grupo da igreja lá? Ninguém viu? Vocês não olham o grupo da igreja não, né? A nossa irmã compartilhando. Dizendo, meus irmãos, eu preciso de ajuda em oração. Porque meu sobrinho está precisando de oração. Ela podia orar sozinha? Podia. Mas ela está passando uma dificuldade, ela botou lá no grupo. Gente, orem por mim. Quem sabe nós temos que passar a fazer mais isso. Para nos passarmos a ser uma família, precisamos de fato compartilhar. Tem gente que prefere andar a pé do que pedir uma carona. Tem gente que prefere sofrer do que pedir oração. Tem gente que prefere, irmão, acabar tudo do que pedir alguém para ir lá fazer uma visita e conversar com você. Tem gente que prefere, irmãos, passar apertado do que comunicar aos irmãos, olha, esse mês tá ruim para mim financeiramente, sabe? Você pode me ajudar? Já fiz isso várias vezes, irmãos. E não tenho problema nenhum em chegar para o Cacá, tenho problema nenhum em chegar lá para o Cláudio, se eu precisar. Principalmente para o Cláudio, né? A gente vai quem tem mais dinheiro primeiro, né? De falar, meu amigo, você pode me ajudar? Pode ser que ele fale assim, como já aconteceu, às vezes vieram me pedir ajuda, eu falei, rapaz, se tu conseguir, tu me empresta. Mas a gente vai arrumar alguém para te ajudar. Porque nós somos uma família e quem pertence compartilha. Amém? Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. No verso 6 em diante, olha o que está escrito lá. E quando Herodes estava para fazer na mesma noite comparecer a Pedro, estava Pedro dormindo. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz muito forte na prisão. E tocou Pedro na ilharga e o despertou. Irmãos, achei impressionante isso. Que a Bíblia diz que um anjo chegou na prisão, uma luz muito forte acendeu e Pedro não acordou. Parece a minha esposa, irmão. Sério, uma luz muito forte encheu o lugar e o anjo teve que ir lá e despertar ele e falar, cara, levanta. Parece a minha esposa dormindo, irmão. Misericórdia. Não ri não, Douglas. Que Douglas também é assim, irmão. Mas a Bíblia diz que o anjo tocou ele e falou, levanta, levanta depressa. E então caíram das suas mãos as cadeias e disse-lhe o anjo, cinze-te, ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse mais, lança as costas a tua capa e me segue.
E saindo agora, o seguia. Olha que cena, irmão. E não sabia ele se era real o que estava sendo feito pelo anjo. Quem aí já, tu não sabia se estava sonhando ou estava acordado? Já aconteceu contigo? Pedro viu o anjo mandou ele levantar, pegar, tomar o sapato, tomar a capa, as coisas caíram e o anjo mandou seguir, e ele foi seguindo o anjo, ele estava assim, meio dormindo, meio acordado, ele não sabia se estava sonhando ou se estava acordado. Mas a Bíblia diz no verso 9, e saindo o seguia, e cuidava que estava tendo alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. Só até aí. Irmãos, eu quero ir lá no início do texto. Diz assim, olha, presta atenção. Na noite em que Herodes ia pegar Pedro da prisão e ia, cortar a cabeça dele na frente de todos os judeus, o que você faria? Se você soubesse que o dia de amanhã seria o teu último dia na terra, se você soubesse que amanhã você morreria, você iria dormir? Iria nada, irmão, você fica acordado por muito menos. Fica acordado por um boleto. Não vem dar uma de crentão pra mim não, irmão. Tô brincando porque isso é assim com todo mundo. A gente está muito longe de ser igual Pedro. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Pedro dormia. Mas presta atenção aqui. Sabe por que ele dormia? Porque ele tinha compartilhado as suas necessidades com a igreja. E ele sabia que tinha uma igreja orando continuamente por ele. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Que quem pertence descansa. Quem pertence descansa. Quem frequenta vive atribulado, porque não tem ninguém por ele. Mas quem pertence é capaz de descansar. Sabe por quê? Porque eu compartilhei a minha necessidade com você. Eu compartilhei a minha luta com você. Eu compartilhei as minhas prisões com você. Eu compartilhei o que está me prendendo. E eu sou capaz de confiar, porque eu sei que você está orando por mim. Você sabe por quê, irmãos, que eu tenho muita confiança no Senhor? Porque eu sei que tem irmãs aqui que todo final de culto ela fala assim para mim, pastor, eu oro por você. Ela fala assim, pastor, eu acordo de madrugada para orar por você. Sabe por quê, irmãos, que ontem eu fui pregar e eu estava confiante em pregar ontem? Porque eu coloquei lá no grupo assim, irmãos, eu vou pregar hoje, vocês podem, por favor, orar por mim? E se eu tiver algum problema, eu vou botar lá no grupo, irmãos. Recentemente, o Tiago, a Janaína, nem era a data do parto, né? Nem era aquele momento. De repente foi para o hospital. E aquela luta, aquela preocupação toda, pressão alta e tudo aquilo e pá. O que o Tiago fez? Ficou desesperado, sozinho no hospital? Não, ele mandou mensagem. Ele mandou mensagem e falou, gente, orem pela Janaína, por favor, orem pela Janaína, eu estou aqui orando, mas eu preciso de mais, eu preciso de reforço, eu preciso que a igreja ore, eu preciso que os líderes da igreja orem. E a cada minuto ele ia lá e botava, gente, olha, agora a pressão subiu, gente, ora mais. Gente, eu estava trabalhando, eu parei meu trabalho, eu dobrei meu joelho, eu parei o que eu estava fazendo, coloquei a cara no chão e Deus, agora Deus, toma a Janaína, Senhor, a pressão dela normaliza. Alisa agora em nome de Jesus. Eu estava em casa batalhando pela vida da Liz e da Janaína. Mas e se o Tiago não falasse nada? Ele não seria capaz de descansar e de confiar, porque ele estava sozinho. Mas Pedro foi capaz de dormir naquele momento. Por quê? Porque tinha pessoas orando continuamente por ele. E só é capaz de confiar quem sabe que pertence a uma família. Só é capaz de descansar não só em oração, mas quem sabe que pertence a uma família que tudo que eu precisar, eu sei que eu tenho pessoas com quem contar. Porque eu não sou um frequentador de igreja, eu faço parte dessa família, eu pertenço a essa igreja. E o que eu precisar, eu posso contar com você, com você, com você, com você, com você, e por isso eu posso descansar. Quem está entendendo aí?
Fala assim comigo, quem pertence, descansa. Sabe por que que descansa? Porque a gente pertence a um lugar e a gente ouve tantos testemunhos, porque a gente está aqui junto, e esse testemunho nos encorajam, é ou não é? E às vezes, como a Fabíola aqui ministrando, o testemunho dela encorajou alguém que estava no banco. E essa pessoa que estava no banco pôde descansar, porque pertence a um lugar onde alguém está vencendo lutas e compartilhando as suas lutas e provoca descanso em mais alguém. Quem pertence, consegue descansar. Em Atos capítulo 12, verso 11. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção aqui no que eu vou falar, antes de eu pular para o último tópico. Olha aqui para mim. Olha, nós lemos aqui, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Nós lemos aqui que Pedro estava na prisão, preso, algemado, 2 guardas, dois portões, mas um anjo do Senhor, presta atenção, um anjo do Senhor foi enviado lá, para quebrar as prisões, para abrir as portas, para fazer ele sair dali. Mas sabe por que que ele saiu daquele lugar? Por causa da oração da igreja. Quando a igreja ora, anjos são liberados. Quando a igreja ora, as cadeias são quebradas. Quando a igreja ora, portas são abertas. Eu vou repetir isso. Quando você compartilha, a igreja ora por você. Quando você se abre, quando você para de guardar os seus problemas para você, quando você começa a se abrir para pertencer a esse lugar, você começa a se abrir e pedir oração e pedir ajuda e compartilhar os seus problemas, existe uma rede de oração por você, e então anjos são liberados para entrar na tua situação, para entrar na vida dos teus filhos, no teu casamento, para quebrar barreiras, para abrir portas. Mas Deus só faz isso para aqueles que pertencem. Amém? Você escolhe. Você quer lutar sozinho? Ou você quer uma rede, uma igreja, uma família orando por você e liberando anjos de Deus sobre a tua vida? O que você quer? Porque, irmãos, quem frequenta de igreja em igreja, ou até quem frequenta essa igreja mesmo, mas não pertence, irmãos, a gente não sabe, e a gente, pelo aquilo que a gente não sabe, a gente não pode orar. E quando a gente não ora, os anjos não são liberados. Mas eu quero ver na sua vida milagres e milagres, eu quero ver circunstâncias mudando na tua vida, eu quero ver testemunhos de anjos entrando na tua causa, enquanto nós estamos orando por você. Porque olha, coisa gostosa é orar por alguém e ver a oração ser respondida. Irmãos, é muito bom. Irmão, você que não ora, você tem que começar a experimentar orar, irmão. Olha, é muito bom, irmãos. Esses dias eu estava tão feliz com Deus, eu estava rindo à toa. Sabe por quê? Porque eu estava orando por uma situação, não minha. Estava orando pela vida de uma pessoa que compartilhou sua necessidade comigo. E aí o milagre aconteceu. Ah, irmãos, eu me senti parte daquele milagre. Que coisa gostosa. Interceder pela vida dos outros é muito bom, irmão. Porque quando o milagre acontece, você nem acredita que aconteceu. Você fica tão feliz, irmão. Atos no capítulo 12, no verso 11. Diz assim: E Pedro, tornando a si, disse: Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, aleluia, e de tudo aquilo que o povo dos judeus esperava. Que vitória! Meu Deus! O milagre que eu precisava aconteceu! E agora? O que eu faço? No verso 12, olha só, Douglas. E considerando, pensando nele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Sabe o que é isso? Terceiro, quem pertence compartilha, quem pertence celebra. Quem pertence compartilha, quem pertence descansa,
mas quem pertence celebra. Irmãos, olha aqui para mim. Pedro recebeu um milagre tão maravilhoso. Sabe qual foi a primeira coisa que passou na cabeça dele, Júnior? Vou para casa. Vou dormir. Vou relaxar, vou tomar um banho, vou para uma pousada. Puxa, passei um dia na prisão aí, quase morri. Vou passar 15 dias sem ir na igreja agora celebrando meu milagre. Irmãos, a Bíblia diz que ele acabou de sair da prisão. Quando o anjo foi embora, ele... Meu Deus, agora eu sei que Deus fez um milagre. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para o lugar onde eles estavam reunidos orando por mim. Eu tenho que contar meu testemunho para eles. Eu tenho que ir para o culto. Meu Deus, será que eles estão lá essa hora ainda? Meu Deus, está tarde. Vou chegar no final do culto de repente. Mas eu tenho que ir para o GC. Sabe por quê? Porque eu tenho que falar com eles. Que eles têm me feito bem. Olha, o milagre que eu recebi, não é porque, eu sou o Pedro, eu sou o grande apóstolo, eu tenho tanta intimidade com Deus, eu sou o homem. Não, eu tenho que ir para a igreja, sabe para quê? Para dizer assim, gente, bateu na porta. Engraçado que se você ler o texto, uma menina chamada Rod recebeu eles. Eu achei tão interessante, irmão, que a igreja primitiva, anjo para eles era uma coisa tão normal. Anjo era uma coisa assim que... anjo, sabe? Aí Pedro bate na porta, aí Rod, quem é? Aí Pedro fala, sou eu tô aqui, menina, abre a porta. Aí ela ficou tão feliz que ela não abriu a porta. Aí ela voltou para dentro, falou, gente, o Pedro, a gente estava aqui agora orando, gente, pode parar de orar. O que foi, menina? O Pedro tá ali. Aí o pessoal, é nada. Pedro, nada. Olha, meu irmão, eles orando pela libertação de Pedro. Pedro estava na porta e eles não acreditaram. Aí sabe o que eles falaram? Deve ser o anjo do Pedro. Como assim deve ser o anjo do Pedro, gente? Como assim deve ser o anjo dele que deve estar na porta aí? Anjo para eles era uma coisa assim, irmão, sabe? Deve ser o anjo batendo na porta. E aí eles chegam lá, irmão. Quando eles abrem a porta que é Pedro, irmãos, eles fazem uma festa. Eles celebram tanto que Pedro tem que fazer seu cala a boca, senão eu vou ser preso de novo, pô. Fica quieto. Eu fui liberto. Valeu, gente. Agora eu vou dar o pé, porque senão eles vão prender de novo. A Bíblia diz que ele foi para outro lugar, ele foi embora. Mas, irmãos, antes de mais nada, ele foi falar assim, gente, muito obrigado. Olha, vocês acham que eu estava preocupado? Eu estava dormindo até agora, estou até com remela no olho. Eu estava dormindo, mas eu estava descansando, sabe por quê? Eu sabia que vocês estavam orando por mim. Eu sabia que vocês estavam de madrugada orando por mim. Vocês são a minha família. Essa igreja é minha família. Então, irmãos, quem pertence, compartilha. Quem pertence, descansa no poder da congregação e da oração da igreja. E quem pertence, celebra. Esses dias, olha bem, não foi dessa igreja aqui não, eu vou encerrar com essa história. Esses dias, uma pessoa, a esposa dele estava passando por um problema, teve dengue, foi dengue, né? Só que ela estava muito mal. E aí a pessoa reclamou que eu não tinha mandado mensagem. Não é daqui não, tá, irmão? De verdade. Reclamou que eu não tinha ligado, não tinha nem mandado mensagem para saber como é que estava a esposa dele. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas eu nem sabia que a esposa dele estava doente. Agora eu sei. Aí liguei. Ô, meu amigo, como é que está a sua esposa? Não, pô, tá internada, cara, tá lá, tá mal. Pô, ora por ela. Falei, claro, com certeza. Desliguei o telefone, se precisar de alguma coisa pode me ligar. Desliguei o telefone e fui orar. Estou orando há uns 3, 4 dias, irmãos. Isso foi numa segunda, eu estava orando até sexta. Estou orando, Deus, toma a vida da fulana, Senhor, salva ela. Senhor, cura ela. O que foi isso? Não foi, não. Aí, irmãos, quando chegou na sexta-feira, eu lembrei, assim, de mandar uma mensagem pro irmão. Eu falei assim, e aí, meu amigo, como é que tá a sua esposa?
Ah, então, ela está em casa já tem 2 dias. Ah, legal. Eu estava orando para ela sair do hospital. Eu tinha 2 dias que ela estava em casa. Tá bem, tá em casa, tá bem. Minha vontade era reclamar, né, irmão? Falar, tu reclamou, agora eu tô orando, aí tu também não me conta a vitória. Porque também tem crente que só conta o problema, né, irmão? Quando tá tudo bem, não conta as vitórias, né? Mas, irmãos, quem pertence celebra. Porque a tua alegria é minha alegria. Amém? A tua vitória é minha vitória. E Jesus não quer membros de igreja. Jesus quer pessoas que pertencem a uma família. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Agora eu quero te dizer uma coisa, olha. Fica de pé. Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui. Se você ler em casa Atos capítulo 2, verso 1, sabe o que você vai ler lá? Que a igreja era maltratada e que Tiago morreu à espada. Irmão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para você não criar na sua cabeça uma ilusão. Ah, não, pastor, então se eu pertencer a uma família, se eu de fato passar a pertencer a essa igreja, se eu compartilhar os meus problemas, sabe? Nada de ruim vai acontecer comigo, não vou ter nenhum sofrimento, nenhum problema. Não, irmão. O mesmo Pedro que foi liberto da prisão, o amigo dele chamado Tiago foi morto pela espada. Mas, irmãos, a igreja não deixou de se reunir por isso. Sabe por quê? Porque existem muitas vezes que a igreja vai estar orando pela sua libertação e pela sua vitória. Mas tem vezes que a igreja vai se reunir para compartilhar a sua tristeza. Às vezes a oração da igreja é pela vitória. E a gente vai celebrar a vitória. Mas quem pertence tem um lugar para chorar as mortes e lutas e dificuldades também. Porque ser cristão não é um convite para Disney. Ser cristão, às vezes você vai ser maltratado, às vezes você vai sofrer e chorar. Mas você precisa de um lugar para pertencer. Pessoas que você pode compartilhar até o seu choro e os lutos da sua vida. Pessoas que vão se alegrar com as suas vitórias, mas pessoas que vão chorar quando você chorar também. Irmão, porque tem gente aqui, aqui, que estão chorando, e eu estou chorando com elas, e eu estou orando por elas. Independente do resultado, nós estaremos juntos. Nós vamos rir juntos, mas se for preciso eu vou sentar e chorar junto. Mas nós pertencemos a uma família. Amém? Então, irmãos, não frequente essa igreja. Pare de frequentar essa igreja. Pertença a esse lugar. Se permita fazer parte dessa família, porque essa é a vontade de Deus para nós. Feche os seus olhos onde você está.